Então, galera, estamos aqui para mais uma parte da aula do Projeto X ao Quadrado, né? Estabelecendo uma aula aí de geografia com história. E vamos falar agora do JK, do Juscelino Kubitschek, né? Na verdade, o garotinho do Brasil. Vou passar a bola aqui pro meu amigo Paulo, que vai introduzir aí, com todo respeito, o JK e vocês. Boa aula! Fala, galera! Dando continuidade nesse período democrático que a gente vem discutindo, né? Nós lembra que na última aula nós terminamos em Vargas. Nós terminamos com o suicídio de Vargas. Lembra disso? Suicídio, aquelas crises, a carta testamento, né? Vargas deixa uma carta linda, testamento, beleza. Vargas morre, só que quem assume o governo? Vai ter uma questãozinha complicada aí, quando Vargas morre, deixa a presidência, vai assumir o Café Filho, depois o Café Filho sai, vai assumir Carlos Luz, depois o Carlos Luz vai ser deposto, entra Nereu Ramos, essa confusão toda, até que finalmente Juscelino Kubitschek, para os íntimos JK, vai assumir. Ele vai assumir graças ao golpe preventivo aplicado por Henrique Teixeira Lott. Henrique Teixeira Lott, que era ligado ao exército, era o chamado legalista. O que é isso, legalista? Ele era a favor da Constituição. É Henrique Teixeira Lott que vai garantir a posse de JK ao governo. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala em JK, o que você lembra? Tem uma bibliografia imensa sobre JK. Já teve série da Globo, tem filme, tem livro. Primeira coisa, JK você pensa o quê? Desenvolvimentismo. O chamado que? Presidente Bossa Nova. Olha que lindo, olha. Presidente Bossa Nova. Por que presidente Bossa Nova? Essa vai ser chamada, né, falando dos aspectos já culturais e aspectos sociais do governo JK, vai ser a era de ouro do rádio, as chamadas radionovelas, né? O rádio, né? As senhorinhas lá grudadinhas no rádio com as radionovelas. Mais uma vez, grande influência norte-americana, filmes, séries, o American Way of Life, novamente, o estilo de vida norte-americano no Brasil. Nós vamos ter nas artes o concretismo, vamos ter teatro, vamos ter cinema. Em 58, né, nós vamos ter a Copa do Mundo, o Brasil campeão da Copa do Mundo. Ou seja, vai ser um período muito rico no quesito, no tocante à questão cultural do Brasil, beleza? Bom, mas o mais importante em JK, o que a gente tem que destacar? Esse desenvolvimentismo estava esboçado, estava pautado no quê? No lema de JK. Qual era o lema de JK? 50 anos e 5. Olha como o JK era ousado. Ele dizia que iria desenvolver o Brasil. Ele precisava apenas de 5 anos para desenvolver o quê? 50. Esse era o lema de JK. Através disso, ele vai lançar o quê? O programa de metas. O que esse programa de metas dizia? Principalmente, ele era dividido em alguns setores. Ele falava de energia, transporte, alimentação, indústria e educação. É claro que alguns setores aqui vão ser prioritários, né? Por exemplo, como energia e transporte. Outros nem tanto, como o quê? A educação. Mas para falar um pouquinho desse programa de metas, passo a bola para o meu amigo Zé Bona. Valeu, Paulinho. Olha só, galera, pra você entender isso aí, tem uma lógica bem comum aí nas provas, que é o tripé econômico de JK. Então dá uma olhada com calma no tripé aí, essa estrutura, né? Como é que ela ocorre, para que o governo possa dar conta desse plano aí, dessas metas, para cumprir essas metas. Então pra você entender aqui, ó, o governo ele fica responsável em aplicar o capital onde? Na indústria de base, destacando os setores ali, né, que se chamam de terra, ou seja, o transporte, que no caso do Vargas, o JK, desculpa, ele vai ser voltado para o rodoviarismo. Isso é muito importante. Em 58, o Brasil recebe, na verdade, a Volkswagen. Isso está muito ligado à lógica que o JK ele joga no Brasil, que era aquela lógica do quê? Do governo mais o capital estrangeiro, estabelecido em 1944, naquele acordo do Bretton Woods, lembra disso? O BIRD, o FMI, onde na verdade o Brasil começa a ter o quê? Ele recebe mais capital. Há na verdade um financiamento maior. Mais uma vez aqui o Brasil está o quê? Se alinhando à lógica norte-americana. Então na verdade o país iria fornecer a base, ou seja, a metalurgia, siderurgia e energia, né? Assim como transporte.
A partir daqui aqui você tem o capital nacional, ou seja, a nossa elite. A nossa elite, ela é dona de quê, pessoal? De terras, não é isso? Então você lembra aqui que ela estava preocupada com o quê? Com o setor de alimentos. Então, na verdade, para a nossa elite ficou o quê? Os alimentos, a roupa, né? E o setor de farmácia. E para o capital estrangeiro, como eu falei, a Volkswagen, né? Que caracteriza como o quê? Bens de consumo duráveis. E aqui os bens de consumo não duráveis. Então, na verdade, a partir daqui, você entende como que o JK, ele pretendia alcançar as suas metas. Você entender também uma lógica bem legal, o JK, é que ele quebra mais uma vez aquela lógica de se investir somente na área nossa. Ele investe aqui, ó, no Nordeste. Você lembra isso aqui? Ó? SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do... O Nordeste, nesse período aqui, ele começa a ter mais capital. Então, na verdade, ele desenvolve-se mais a partir desse ano aqui, 1959. Ô, pessoal, isso aqui? 2 Brasis? Sim, olha só, pessoal. Aqui, na verdade, ele faz uma reparação clara, né, de como que era a estrutura espacial brasileira. Você entender, o litoral nosso, com uma intensa ocupação, aí você lembra o processo de colonização, né, que ocorre no Brasil pela sua área, o litoral é favorecido, então ele concentra o monopólio, né, da empresa, do capital, as elites estão ali, você vai ter, na verdade, órgãos administrativos nessa área, pessoal, sempre mixando aí, né, e você vai ter aqui também uma alta densidade. Em contrapartida, essa área nossa, ou seja, o nosso interior, é uma área de baixíssima densidade. Então, na verdade, o que preocupa os governantes nessa época? Um projeto já antigo que deveria ser posto em prática. A ocupação do território brasileiro. Do território brasileiro. Concretizarmos essa lógica de uma nação. Mas essa explicação você vai ter somente com o Paulão. Galera, ponto importante que o Zé falou. Quando ele diz que já é uma ideia antiga, né, que já deveria, né, esse centro do poder, né, ir mesmo para a chamada margem para o oeste, a gente observa o seguinte: a Brasília foi ideia do JK. O JK pensou na construção de Brasília. Não, isso já era uma ideia antiga. Essa ideia de você transferir a capital, de você transferir o centro ali, o cérebro, a cabeça do poder para a região centro-oeste, vinha desde a Constituição de 1891. Ou seja, a primeira Constituição republicana já continha ali um artigo que estava prevista uma Constituição de Brasília, a Constituição do Poder, né, transferência do poder para o centro. Na Constituição de 1934 também continha esse artigo. Só que ninguém pegou para fazer. O JK ele pega para fazer, beleza? Mas isso não é uma ideia de JK. JK não inventou, vamos para o centro-oeste, vamos promover essa marcha para o oeste, né? Transferir, né, o centro que estava ali no Sudeste, Rio, São Paulo, para o meio, né? Como se fosse uma missão bandeirante, né? Vamos adentrar no território, né? Vamos explorar, né? Porque o que a gente observa aqui, que o litoral, a gente pensa que é uma coisa moderna, né? Centro, economia, e o interior, atrasado, né? Pobreza, miséria. Brasília vai vir para mudar esse quadro. Beleza, mas quais são os pontos importantes de Brasília? O que Brasília traz de importante? Qual a importância de você ter Brasília? Zé, explica pra gente aí. Boa, Paulo. Então, galera, a primeira aí, né, seria a defesa da ocupação. Um país forte, ele deveria estar todo ocupado. Você entender também que o Brasil, na sua porção, o oeste nosso, ele faz fronteira com inúmeros países. Então, para você evitar uma possível invasão ali, você deveria, na verdade, ocupar essa área. E aí vai entrar a lógica de interiorização, que é, na verdade, esses termos em marcha para o oeste. Só que o norte-americano, ele fez isso muito mais cedo do que a gente. A gente, na verdade, é aí que nós estamos preocupados em conhecermos o país, as riquezas que o país tem, né, para fornecer para a gente. Existe também uma lógica de
tornar esse país completamente integrado, realizar uma espécie de conexão a partir da rodovia 161, né, que busca ligar essas áreazinhas. E o que todo mundo fala, o que cai muito em prova, principalmente na aula de história, a ideia de fuga das expressões populares. Entenda bem, pessoal, vocês estão vendo aí esses acontecimentos, né, que estão marcando hoje, né, a realidade nossa, a Revolução do Vinagre, Levante, o gigante acordou, etc e tal. E você nota que para nós irmos hoje para Brasília, para fazermos o protesto, nós teríamos que andar nada mais e nada menos do que 1.200 quilômetros, pessoal. 1.200 quilômetros. Então nós estamos bem afastados dos nossos governantes. Então a partir daqui fica mais difícil, né, para que você sofra uma revolta, né, um movimento que possa vir a derrubar o presidente. Interessante pensar que a Constituição de Brasília, além de ser um marco, ela muda uma lógica muito legal. O cara aqui do Nordeste, ele saía para vir para onde? Para o Sudeste, vindo principalmente por Rio, São Paulo, né? E aqui no Rio você sofre com o quê? Por ser uma cidade espontânea. O processo de favelização, ele se concretiza de uma forma muito mais próxima. O Thiago falou isso na aula dele, de urbanização. Aqui no Rio você vai ter o quê? O favelado morando ao lado de um condomínio fechado. Em contrapartida, Brasília vai ser uma cidade planejada, né? Existe um plano do piloto, um aviãozinho, Brasil decolando, né? Aquela ideia de como o Paulo disse, de se modernizar o país, e a partir daqui o cara pobre, aqueles candangos, calangos, né, que até a Beija-Flor falou isso no seu samba, em homenagem a Brasília, você vai ter, esse cara ele vai ser empurrado para a zona periférica, as cidadezinhas como Ceilândia, Sobradinho, as cidades que estão ali em torno de Brasília. Então, em Brasília você tem uma elite no seu entorno, você vai ter aquela população pobre, né, que marca, né, que é marcado ali. E aí você vai ter o que? O desenvolvimento, né, a população indo para uma nova área brasileira. Galera, só para fechar aqui e complementar o que o Zé falou, a gente esqueceu um detalhezinho aqui. Quando a gente fala de Brasília, a gente tem que pensar em quem? Quem foi o arquiteto, quem elaborou esse projeto? Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, né? Só para vocês ficarem ligados que eles que vão arquitetar esse projeto urbanístico. A gente não falou aqui porque não é tão relevante assim. A gente pensa assim, governo JK, mas não teve uma revolta, não teve uma guerra, não teve um conflito. Sim, tiveram algumas revoltas, mas que foram facilmente sufocadas pelo governo. Né? Essas revoltas não são tão relevantes assim, né? No tocante a uma questão de prova, mas não pense que o governo foi tranquilo e pacífico. Tivemos algumas revoltas, sim, mas foram facilmente sufocadas. Só para lembrar, né, que Brasília, construída em 1960, o primeiro presidente a tomar posse, a governar em Brasília, vai ser quem? Jânio Quadros, vai ser o nosso próximo presidente aí. Pessoal, dando continuidade ao período republicano, vamos falar agora de Jânio Quadros. Geralmente, quando os professores falam de Jânio Quadros, Jânio Quadros é visto como aquela figura personalista, o caricata, né, engraçada, né, uma figura muitas vezes, o pessoal debocha de Jânio Quadros, mas não se deixe enganar. Jânio Quadros é uma figura política brilhante, um cara inteligentíssimo. Jânio Quadros, ele vai ter um slogan, né, uma musiquinha, qual era? Varre, varre, vassourinha. E na campanha de Jânio Quadros, ele usava o desenho de uma vassoura mesmo. Por quê? Ele dizia que iria varrer a corrupção. Quando ele diz varrer a corrupção, ele está se referindo especialmente a quem? Ao governo anterior. Qual foi o governo anterior? JK. Por que ele dizia isso? É claro que na Constituição de Brasília, né, vocês acham que não houve nenhuma corrupção, nenhum desvio de dinheiro? Claro que houve. Por isso que a crise, a inflação no Brasil está nas alturas. Brasília custou muito dinheiro aos cofres públicos. É por isso que Jânio vai dizer que ele vai varrer a corrupção. Ou seja, ele vai varrer toda a sujeira herdada no governo JK. Por que eu digo que Jânio, né, foi uma figura personalista? O Jânio ele tinha algumas características peculiares. Ele queria se fazer de populista, né? Ele queria se aproximar das classes populares.
E com algumas medidas que Jânio Quadros, por exemplo, tinha. Durante o comício, né, ele ia com um terno meio desalinhado, né, meio mal costurado, e jogava talco, então farinha aqui no ombro, para dizer que era caspa. Por quê? Porque o povo tem caspa, ou seja, o presidente também tem caspa. Olha que bonito, olha como isso aproxima o presidente da massa. No meio de um discurso, ele puxava um pão, assim, um sanduíche com presunto e tal, comia, todo embrulhado, dizia que comia pão, igual o povo. Ou então, no meio de um discurso, ele desmaiava. Aí, o que foi o presidente? Tô passando mal porque eu tô com fome. Aí levantava todo mundo, Jânio. Ou seja, algumas medidas que aproximavam o Jânio do povo. Ele dizia, eu sou do povo, eu sou como você. É claro que isso vai fazer com que a figura de Jânio cresça. Ele vai ganhar as eleições. O Jânio ele ganha as eleições com o apoio da UDN. A UDN fica feliz, até que enfim a UDN apoiou um candidato e esse candidato conseguiu chegar à presidência. Só que a UDN tem uma ingrata surpresa. Calma aí. O Jânio Quadros ele é conhecido como o político que é a política dos bilhetinhos. O que é isso? O Jânio Quadros ele tinha uma mania de mandar recado pelos seus assessores, seus ministros, através de bilhetinhos. É isso mesmo. Pegava uma folha de caderno, rasgava e mandavam. A política dos bilhetinhos. É mais uma medida engraçada do Jânio Quadros, né? Jânio Quadros também que vai ter algumas medidas populares. A proibição da briga de galo, proibição do uso de biquínis, algumas medidas excêntricas. Por isso que a galera acha que Jânio Quadros é uma figura bizarra. Beleza? Ponto importante. A política externa de Jânio Quadros. Uma política externa independente. Olha a UDN tendo seu sonho frustrado. O Jânio Quadros, principalmente, o que ele vai fazer? Ele vai restabelecer relações diplomáticas com a União Soviética. Então ele é comunista. Não tem nada a ver com comunista. Ele não é pró-Estados Unidos, ele também não é pró-União Soviética. Beleza? Ele segue uma política de não alinhamento. Lembra que em 1955 nós vamos ter a Conferência de Bandung. O que é isso? Lá na descolonização, o quê? O não alinhamento. Ou seja, eu não sou do lado nem de um, nem de outro. O Jânio tinha uma política externa independente. É claro que isso vai desagradar quem? Carlos de Lacerda. Vai desagradar quem? A UDN, beleza? É nesse momento que ele vai condecorar, por exemplo, Che Guevara. É nesse momento que ele vai enviar João Goulart, o seu vice-presidente, à China. Para quê? Para estabelecer relações diplomáticas, relações comerciais, beleza? Ele não queria depender do capitão norte-americano. Bom, até que em 1961, o Jânio ele governa por alguns meses, menos de um ano que ele fica no poder, ocorre o golpe da renúncia. Golpe entre aspas. Por quê? Olha a medida, olha a sacação que Jânio Quadros teve. Beleza. Quem é o vice de Jânio Quadros nesse momento? João Goulart. O João Goulart é visto como um comunista, né? Herdeiro de Vargas, do trabalhismo. É o João Goulart, aquele que propôs um aumento de 100% no salário mínimo, o cara de medidas populistas, beleza? O que Jânio pensa? Se eu renuncio, é claro que o Congresso não vai aceitar minha renúncia. Por quê? Porque meu vice é um dito comunista. Nunca um comunista vai entrar no poder do Brasil. Então o que acontece? Eu renuncio, boto lá minha carta, o Congresso não aceita e eu volto. Só que eu volto com os poderes lá em cima. Eu volto como um verdadeiro ditador, né? Eu volto mandando em tudo. Olha a jogada brilhante de Jânio Quadros. Claro que não deu certo, mas olha se dá certo. Olha a sacada que Jânio Quadros teve. É claro que o Congresso aceita prontamente a sua renúncia, fim do governo de Jânio Quadros. Aí que nós vamos ter a chamada crise sucessória. Por quê? Porque o seu vice-presidente, João Goulart, estava em missão que na China comunista. Olha o problemão. Vem pra cá, vem comigo. Governo de João Goulart. Quando o Jânio Quadros, ele dá essa renúncia, quem vai assumir? Ranieri Mazzilli, o presidente da Câmara dos Deputados. Beleza? Agora o problema. O vice tem que assumir. Beleza. Mas como eu já falei, vice, comunista. Qual foi a solução? A galera, principalmente das Forças Armadas, não queria a posse de João Goulart. Né? Existem histórias, bastidores, fofoca, né, da história, que a galera militar queria até abater o avião de João Goulart para não deixar que ele retorne ao Brasil. Né? Quando viesse da China, vamos bater, vamos derrubar o avião. João Goulart não pode pisar em solo brasileiro. Nesse momento, o Leonel Brizola, cunhado de Jango lá no Rio Grande do Sul, ele vai armar uma campanha frente legalista. O que é isso? Ele vai juntar setores do Exército, o setor legalista do Exército, para garantir a posse de quem? Do João Goulart. Qual foi então a estratégia? João Goulart vai assumir, ou então vai ter uma guerra civil aqui. Qual foi a solução encontrada no primeiro momento? Isso aqui, ó.
o regime parlamentarista. Ou seja, o que é esse regime? O Jânio vai assumir, mas ele não detém os poderes absolutos. Não é em regime presidencialista, né? O parlamentarismo. E quem seria nesse primeiro momento aqui o primeiro-ministro? Tancredo Neves. Tranquilo? É claro que em 1963 nós vamos ter um plebiscito, né? Vamos ter uma consulta da galera. Perguntar o quê? Olha só, galera. Vocês querem que o regime parlamentarista continue ou vocês querem a volta do presidencialismo? O que acontece? Mais de 80% exige a volta do quê? Do presidencialismo. Por quê, galera? O Brasil não está acostumado com o regime parlamentarista. O Brasil nunca foi um país parlamentarista. Beleza? Até quando era no Império, quando temos o parlamentarismo às avessas, não era um parlamentarismo tradicional como o da Inglaterra. Ou seja, o Brasil não está acostumado com esse tipo de regime. É claro que a galera vai exigir a volta do quê? Do presidencialismo. Aí sim, em 1963, João Goulart assume com plenos poderes, realmente se torna um presidente. De importante no governo de Jango, ele vai ter o chamado plano trienal. Lembra que eu falei lá no início, tudo quanto é tipo de plano que nós vamos ter nesse período, Vargas, JK, é para quê? Contenção da inflação. Esse plano trienal ele visava um equilíbrio, né? Tentativa de diminuir, né, as desigualdades, né, equilibrar, né, as desigualdades de renda no Brasil, né, dívida externa, equilibrar a economia, ou seja, contenção da inflação. Agora, o mais importante que nós vamos ter no governo de João Goulart vai ser isso aqui, ó, as chamadas reformas de base. As reformas de base que vão ser anunciadas no comício da Central do Brasil, o famoso 13 de março. Esse comício, o João Goulart, ele vai expor suas ideias de reforma de base. Mas nesse momento, vou chamar meu parceiro Zé Boni para dar uma explicada para vocês essas reformas. Vai daí, Zé. Qualidade total. Olha só, galera, você entender que na verdade que essas medidas, vamos aqui pro cantinho do saber aqui. Tu vem aqui comigo. Essas medidas aqui, elas são medidas muito complicadas de serem implementadas onde você tem uma elite muito forte, no caso do Brasil aqui. A primeira dela, né, mais importante, é a reforma bancária. O que o Jango pensou? Ele pensou, o Jango aqui, que eu sou mais íntimo dele, né, galera? Ele pensa que todos os bancos privados no Brasil deveriam ser nacionalizados, ou seja, estatizados. O governo nosso iria ter o controle deles. Isso não agrada a ninguém, né, galera? A segunda dela vai ser uma reforma urbana. Ou seja, as casas que estavam vazias, mas que tinham dono, elas deveriam ser o quê? Tomadas, confiscadas e serem passadas para as pessoas que não possuíam habitações. A outra, reforma eleitoral. Voto pleno aos os analfabetos. A partir de então, eles iriam votar. Outra medida muito complicada. A quarta medida, a medida educacional, é o nosso sonho, né, galera? Você sabe, na verdade, aí que o Neymar ele ganha por ano quase que o dobro do que o Brasil investe em todas as escolas de base do Brasil. Ou seja, o Neymar ele ganha o dobro do que nós gastamos com a nossa educação de base. Tem como dar certo, galera? Sem chance, né? Aqui, na verdade, essa reforma tinha a pretensão de aumentar o número de escolas infantis públicas. E a última aqui, que é a mais pesada, né? Aqui ele pediu para dar errado. Ele estabelece ou propõe a reforma agrária. Pessoal, reforma agrária no Brasil vai dar certo? Lembre-se que a nossa elite é uma elite agrária, uma elite detentora de terras. Ele queria que tirar essas terras, ou seja, as terras improdutivas deveriam ser doadas para a população pobre. Bem, aí fica difícil. Aí, nesse período aqui, ele sofre a maravilhosa revolta, que o Paulinho volta aí para explicar pra gente, não é isso, Paulo? Galera, valeu, Zé. Só para fechar agora aqui o governo do João Goulart. Perfeita a explicação das reformas de base. Tá, e aí? E aí que a galera vai ficar feliz com isso? Claro que não. Vai ter reação? Vai. Vai ter revolta? Vai. A principal revolta vai ser essa aqui, ó. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Uma marcha que vai juntar cerca até mais de 500 mil pessoas. Presta atenção nessa frase. Marcha é a galera do exército, família, a classe média, Deus, a igreja. Essa galera queria reforma de base? O exército, as forças armadas, a elite, queria reforma de base? Não.
A igreja queria reforma de base? Claro que não. E os latifundiários, a classe média queria reforma de base? Claro que não. A galera queria reforma agrária, educacional? Claro que não. Então, a galera vai se revoltar, vai fazer revolta, e claro que a popularidade, né, o João Goulart, o Jango vai começar a se equilibrar, na corda bamba. Só uma observação aqui. Nós vamos ter algumas disputas, alguns órgãos, como esse daqui, ó. A UNE, União Nacional dos Estudantes. Vocês não precisam gravar essas siglas não, beleza, pessoal? Só para vocês ficarem cientes. A Juventude na Cidade Católica, a Central Geral dos Trabalhadores. Isso aqui vai ser a mobilização social. E quem vai estar contra essa galera? Principalmente isso aqui, o IBAD, né? O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Essa galera vai ter patrocínio de quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão ficar felizes com isso aqui? Claro que não. Lembra? Aliança para o Progresso, beleza? Os Estados Unidos, né? Contra tudo isso aqui. Um fator também que vai agravar de vez isso aqui vai ser quando o João Goulart, ele vai falar de quê? As remessas de lucro. Lá, né? A gente já viu isso aí das remessas de lucro. João Goulart, quando ele fala na nacionalização dos bancos e tudo, ele vai querer limitar as remessas de lucro. Ou acabou, os Estados Unidos vai acabar com o João Goulart. Beleza? Revoltas, né? A mobilização social, Estados Unidos no meio. Falta o quê? Os militares. Não falta mais aqui, ó. Revolta dos marinheiros. O que vai ser essa revolta? Vai ser uma revolta entre praças e o Cabo Anselmo, né? Por melhorias na qualidade de vida, salário. E o João Goulart, ele vai apoiar quem? Claro que ele vai apoiar o quê? Os praças. Por quê? O João Goulart, ele se identificava, né? Ele queria um apoio da classe popular. Quando ele apoia essa galera dos praças, o que a galera militar, o que a marinha vai falar? Opa, olha o presidente incitando a queda da hierarquia militar. Um cabo e um praça. E o presidente, ele vai apoiar o praça? Claro que não, você tem uma queda da hierarquia militar. Opa, era o que os militares precisavam para acabar de vez com o João Goulart. Uma série de revoltas, os quartéis vão se insubordinar a partir de Minas, no Rio Grande do Sul e tal. Ou seja, uma revolta geral no Brasil. Era isso que faltava para o quê? Para isso aqui, pessoal. O golpe, né? Esse golpe vai fazer o quê? Vai instaurar a ditadura militar no Brasil. Mas isso é um assunto que vocês vão ver lá na frente com o professor Thiago e o professor Wesley. Beleza, pessoal? E aí, galera? Deu para aprender legal? Gostaram da aula? Pessoal, se você gostou da aula, curte, compartilha o vídeo, se inscreve na página do YouTube, ajuda a gente pra gente continuar ajudando vocês. E hoje eu tive o prazer aqui, né, de estar com meu amigo Paulo Townsend, dividindo o quadro e estreando a nossa nova blusa. E aí, Paulinho? Gostou da blusa? Bonito, eu ia perguntar isso agora, mestre. Que blusa é essa aí? Então, essa blusa aqui é mais uma blusa da Ering, uma companhia séria, né, que faz o combate ao câncer de mama, protegendo as nossas lindas mulheres. Pessoal, somente a Ering para pensar em vocês, não é isso? Valeu, pessoal. Até a próxima. Estudem.